A palavra da vez é metaverso. E a gente, para ter clareza do que realmente significa essa nova expressão, tem que começar justamente pela sua definição. E esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. O meu nome é Leandro Guerra e começando, nós temos que metaverso pode ser dividido em duas palavras, meta e verso, onde meta tem uma origem grega que significa além. E aí verso vem do nosso contexto de ambiente, do universo que nós vivemos, que é a união de ambiente que nós vivemos, e aí a gente tem essa composição metaverso que significa uma realidade, um ambiente que está além ou paralelo àquele nosso de hoje. Está em moda porque recentemente, tal como o Google fez há alguns anos, que saiu da nomenclatura só de empresa Google e virou a Alphabet, que na verdade é a empresa mãe e controla todas as demais empresas do grupo, o Facebook fez a mesma coisa, então não é só mais Facebook, nós sabemos que o Facebook controlava o WhatsApp, o Instagram e tantas outras empresas, agora essa empresa em si controladora se chama Meta, numa clara alusão à tecnologia futura que já está sendo testada pelo grupo em si e por várias outras startups e maiores empresas do mundo todo. Qual que é o ponto? Toda tecnologia ela tem um lado positivo e um lado negativo. O metaverso, ele igualmente vai seguir a mesma lógica. Com certeza, e vocês sabem que eu sou um amante da ciência, da tecnologia, eu tenho paixão de falar sobre essas coisas, não poderei deixar de destacar os pontos positivos de existir um metaverso ou diversos metaversos, que provavelmente essa é a realidade na qual nós caminharemos. Porém, a gente tem que prestar muita atenção nos pontos negativos. Qual que é a ideia de um modo geral? A ideia de um metaverso é que acho que é melhor, existem dois exemplos ótimos até para ilustrar isso que eu quero dizer, que me vieram na cabeça agora. Para quem joga ou já jogou, por exemplo, Minecraft, sabe que dentro do Minecraft é possível você ter uma realidade paralela. Ou até mesmo antes, quem jogou The Sims ou quem assistiu o filme Matrix. Ah, Leandro, eu não jogo Minecraft, nunca joguei The Sims, beleza, também nunca joguei Minecraft, já joguei The Sims há muito tempo, ou eu também nunca assisti Matrix. Bem, uma dessas três coisas você pelo menos tem que ter feito para entender de uma forma melhor o que é o metaverso. Começo a assistir Matrix. Ah, Leandro, eu nem era nascido quando lançou o Matrix, mas talvez você já tenha assistido Avatar, que também é uma ótima, digamos, um ótimo exemplo do que seria este universo paralelo. Então o que acontece? Você tem um ambiente na qual aquele ambiente em si, ele tem as suas próprias leis, códigos de conduta, ética, moral, objetos, economia, moeda, tudo. Tudo que nós podemos ter em um ambiente, e que na verdade tudo que nós temos em um ambiente real, aqui, ele pode ser virtualmente reproduzido neste metaverso. Então você tem um ambiente que pode ser simulado, onde ali eu posso ter um avatar, ou seja, uma representação minha lá, que pode ter as mesmas características que eu tenho na minha realidade, ou pode assumir outras completamente diferentes. E aí você já começa a imaginar, sabendo a minha linha de pensamento, porque você já me acompanha há algum tempo, que isso vai ser um puta problema do ponto de vista do indivíduo. A gente já vive num mundo atribulado onde há muito vem sendo trabalhado a ideia do relativismo, e o relativismo ele por si só ele é péssimo, porque ele destrói a individualidade humana, ele destrói a personalidade humana, porque o relativismo coloca pra gente de que as coisas não necessariamente são uma só, existe mais de uma verdade, existe mais de um conceito válido, e a gente sabe que não, a gente sabe que o mundo ele tem uma hierarquia, a gente sabe que a verdade é única, a gente sabe que 2 mais 2 é 4, não existe, o relativismo ele é uma doença que precisa ser combatida. Quando a gente cria o metaverso,
você abre e expande para infinitas possibilidades de relativismo, porque eu posso ter uma realidade e um código de conduta aqui, e lá no metaverso eu posso ter eventualmente um outro código de conduta e uma outra realidade. Mas o indivíduo ele está aqui, ele não está lá, porém aquilo pode ter uma representação humana muito grande, parecido com aquilo que acontece nas redes sociais hoje em dia. Quantas vezes várias pessoas, com medo do tal cancelamento, deixam de exprimir opiniões que realmente poderiam ser, tratadas de maneira mais séria ou que são às vezes realmente verdadeiras, porque existe um outro conjunto de pessoas que simplesmente vai ser desagradado com aquilo, ela se cala e a partir desse momento já está criada uma realidade paralela. Então as redes sociais, de um modo geral, já são uma realidade paralela, elas já são um tipo de metaverso. Eu não preciso que esse metaverso tenha realmente uma forma em 3 dimensões, onde eu possa ter um objeto ou um boneco que ande, caminhe e faça alguma atividade, para que aquilo já seja considerado como tal. A minha própria definição e a própria crítica que eu fiz aqui ao relativismo, eu já sei que vai desagradar um monte de gente que não faz nem a menor ideia do que é o relativismo em si, mas simplesmente só repete aquilo que ouve sem ter o menor pensamento crítico. Só que essa é a diferença. Eu jamais vou deixar de expor aquilo que eu acho e jamais vou deixar de expor aquilo que é a verdade. Porque existe uma diferença daquilo que eu acho e daquilo que é a verdade. Assim como existe uma diferença daquilo que você acha e daquilo que é a verdade. E não tem a sua verdade e não tem a minha verdade. Tem a verdade. Um de nós dois vai estar errado, mas a verdade ela vai ser uma só. Voltando para a história do metaverso em si, nós temos essa possibilidade. E aí, qual é a parte positiva? Bem, a parte positiva é que eu posso ter simplesmente economias e serviços paralelos a esse meu do mundo real e inclusive eu posso ganhar bastante dinheiro com isso. Ou eu posso prestar ou ter acesso a serviços, aí que tá, não necessariamente eu só preciso ganhar dinheiro com isso. Eu posso ter acesso a serviços que eventualmente eu não teria no mundo real. Imagina o seguinte, tá? É muito possível, é extremamente possível que num metaverso consolidado, eu aqui no meu escritório de 4 metros quadrados, eu possa ter um avatar que caminhe no metaverso até um outro lugar, sente no computador, a tela do computador do metaverso é projetada no meu computador aqui, eu execute alguma atividade, alguma prestação de serviço como cientista de dados, por exemplo, ou assista a algum curso, ou assista a algum filme, ou participe de uma palestra, ou participe de uma reunião que aconteceu lá no metaverso, só que eu não saí daqui. É louco? Você entendeu o raciocínio? Que coisa maluca? Que coisa maluca? Parece que a gente vai viver uma distopia. Opa, mas talvez nós já estamos vivendo a distopia, que foi muito acentuada depois dos eventos de março de 2020. Quando nós hoje em nossos trabalhos fazemos uma reunião online, de certa forma a gente continua produzindo durante os períodos de fechamento. Não vou dizer da mesma forma, porque certos bens físicos realmente eles tiveram a sua produção impactada. Então deixou-se de produzir comida, deixou-se de produzir energia, deixou-se de produzir microchips e tantos outros bens físicos. Mas bens também físicos, como um software de computador, não é um arquivo, é físico, são bits and bytes dentro de uma memória aqui com os transistores e etc. Ele tem a sua componente física, apesar de ser um software. Ele pode ser produzido independentemente de eu estar lá fora no mundo real ou não. Então, de certa forma, empresas que prestam esse tipo de serviço, que não são necessariamente da produção de bens, elas podem ser totalmente transportadas para um metaverso. E essa pode ser a nova realidade. Lá, nesse metaverso, eu posso ter uma moeda que seja a moeda aceita por lá. Pode ser uma nova criptomoeda, pode ser alguma criptomoeda que já existe, pode ser uma criptomoeda que exija uma conversão da moeda física, euro, real, dólar ou qualquer coisa que seja de uma certa forma transportada digitalmente para aquele metaverso. As possibilidades elas são tão grandes
que fica até difícil, e seria simplesmente um mero chute, apontar qualquer tendência. Porque se existe algo que nós estamos realmente no começo, é essa história de metaverso. Já vivemos, do meu ponto de vista, nós já vivemos em uma espécie de metaverso, e ele já é ou já são as redes sociais, ou este metaverso já é as redes sociais, porque ali, e cada rede social, repara, ela tem uma particularidade. O LinkedIn, você tem aquele pessoal corporativo tentando ser ao extremo do política e corporativamente correto, extremamente formal. No Twitter é a Cracolândia, o YouTube é a mais legal de todas, porque a gente ainda tem uma certa liberdade aqui, tem puta gente produzindo conteúdo muito legal aqui no YouTube. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook. Repara que cada rede social, com donos diferentes, salvo, né, o Instagram e o Facebook, que são do próprio Zuckerberg, do próprio grupo Meta, mas elas têm já um tipo de essência que é diferenciada. E nem necessariamente, eu falo por experiência própria, eu tenho pessoas que me seguem só aqui no YouTube. Eu tenho gente que não assiste um vídeo meu no YouTube, mas consome absolutamente tudo o que eu produzo no Instagram. Então as redes sociais, elas possuem já a realidade paralela, o metaverso, um código de conduta completamente diferente uma da outra. Obviamente, né, tem umas semelhanças, mas eu estou pegando o exemplo do exagero para vocês conseguirem entender o ponto que eu estou trazendo a vocês. Então, para a gente fechar a nossa conversa, toda tecnologia tem um ponto positivo e negativo. O ponto negativo é essa da exacerbação do relativismo, que vai trazer, assim como o relativismo da realidade que nós vivemos, danos à personalidade humana, vai trazer conflito, vai trazer tristeza, vai trazer angústia para muita gente, porque o indivíduo sem essa base, sem essa direção, ele fica completamente perdido. E do outro lado, o que tem um ponto de vista positivo, é que, como eu disse, as oportunidades são tão grandes que, cara, qualquer coisa que você pegar desde o começo de abrir uma prestação de serviço ou consumir algum tipo de bem ou serviço produzido lá, pode ser extremamente benéfico a você. Qual que é o nosso grande ponto? É encontrar o equilíbrio entre algo que vai acontecer à revelia daquilo que nós achamos ou não. Então, você concordando ou não que o metaverso é uma coisa que deva ou não deva existir, ele vai acontecer, porque ele já está acontecendo. Diante deste ponto, como você então vai conseguir encontrar um equilíbrio entre justamente esses dois polos? Existe um equilíbrio? É possível? Como você mantém as suas características de humano, as suas características reais, enquanto tenta pegar a parte positiva da tecnologia que já está chegando? Eu acho que de fato essa é a grande reflexão que tem que ser feita. Isso é normal, acontece com todo tipo de tecnologia. Algumas foram realmente nocivas, mas depois trouxeram grandes benefícios para a humanidade. O uso da tecnologia para o mal, ele vem mais do caráter humano do que da tecnologia em si, nem a culpa dela. A tecnologia até lá, ela é um resultado da ciência, ela é um resultado do avanço do conhecimento da humanidade, e cabe a nós entender o quanto nós vamos permitir que aquilo realmente interfira naquilo que nós somos, naquilo que é a nossa essência, naquilo que nos caracteriza como humanos e nos diferencia de todas as demais espécies. Um grande abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.